Livro O Ministério de Jesus Cristo Hoje, de Kenneth Hagin. Capítulo 3. Jesus Cristo, nosso intercessor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, do 14 ao 16. Esse trecho da Palavra de Deus nos leva um passo além no nosso estudo do ministério de Cristo como sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança. O sumo sacerdote da velha aliança tinha certos deveres a realizar. Discutimos no capítulo 1 como ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano com sangue de animais para receber expiação pelos pecados do povo. Assim como o sumo sacerdote na velha aliança tinha mais deveres a realizar do que essa função anual, o mesmo acontece com Jesus. Embora ele tenha entrado no Santo dos Santos celestial uma vez por todas com seu sangue para obter a redenção para nós, ele ainda ocupa hoje o ofício de sumo sacerdote. Outro ofício que Jesus ocupa hoje é o de mediador. Ele é o sumo sacerdote mediador entre Deus e o homem. Ninguém pode chegar ao Pai senão através de Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,16. Uma tradução diz: Eu sou o caminho, a realidade e a vida. Cristo é o único caminho para Deus. Pedro disse em Atos 4,12: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Outra tradução diz: E em nenhum outro há salvação, pois também não existe nenhum outro nome sob o céu que seja dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente através de Jesus podemos entrar na presença do Pai sem condenação. A igreja primitiva muitas vezes era chamada o caminho. Vejamos alguns versículos encontrados em Atos dos Apóstolos, grifos nossos. Atos 9:2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse versículo se refere a Saulo de Tarso, que tinha em sua posse cartas das autoridades, dando-lhe o poder para prender qualquer pessoa que encontrasse que fosse membro do caminho. Atos 19:9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Outra tradução diz: Quando alguns foram endurecidos e desobedientes, falando mal do caminho. Atos 19:23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Atos 24:14 diz: Porém confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Atos 24:22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando desceu o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso.
Atos 16:17. Seguindo a Paulo e a nós, uma moça possuída por um espírito de adivinhação clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Até o diabo o chamava de o caminho, não é mesmo? Este último versículo foi extraído de uma passagem que conta a história de uma jovem mulher possuída por um espírito de adivinhação ou de quiromancia, que seguia Paulo e Silas pelas ruas de Filipos, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. De modo que Cristo não é apenas o Senhor e sumo sacerdote, Ele é também o mediador, o único caminho pelo qual o pecador pode chegar a Deus. No instante em que uma pessoa o aceita, Jesus se torna seu intercessor e sumo sacerdote. A Bíblia nos diz que Ele vive para sempre para interceder pelos crentes. Hebreus 7:25, grifo nosso. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Isaías 53:12. Derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Romanos 8:34, grifo nosso. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Jesus nunca tira férias, Ele nunca abdica dos seus deveres, e ninguém, a não ser Jesus, pode atuar como nosso sumo sacerdote e mediador ou intercessor junto ao Pai. No grego original, a palavra traduzida como intercessão é um termo técnico para aproximar-se de um rei. Assim, esse versículo quer dizer que Cristo está buscando a presença e ouvindo de Deus em favor de outros. Ele está ali onde vive para sempre para interceder por nós, buscando ouvir de Deus em nosso favor. Quando vamos a Deus através de Cristo, temos a garantia de ter a atenção do Pai. Não podemos nos aproximar dele de nenhuma outra maneira a não ser através de seu Filho. Mas muitas pessoas tentam fazer Deus ouvir e responder às suas orações com base em alguma outra coisa. Isso não quer dizer que eu não acredito em boas obras. Eu acredito. Creio em uma vida reta. Mas Deus não vai ouvir e responder às nossas orações com base em boas obras, embora Ele nos recompense por elas. É desconcertante para muitos ver obreiros fiéis na igreja deixarem de receber a cura, enquanto outros que são menos comprometidos com Cristo são curados instantaneamente. Um pastor me contou certa vez sobre um homem por quem ele havia orado. Quando o pastor chegou à casa do homem, ele o encontrou parcialmente paralisado. O médico dissera que o homem não trabalharia mais nem um dia em sua vida. O braço e a perna esquerda estavam paralisados e ele tinha uma dificuldade extrema para falar. O pastor pensou: bem, vou apenas ungir esse sujeito com óleo e orar por ele. Sem dúvida, ele está altamente sedado agora. Então, voltarei dentro de alguns dias para ver se ele foi salvo. Talvez eu possa fazer com que ele seja curado. Então o pastor ungiu com óleo e saiu. Quando voltou alguns dias depois, a esposa do homem estava no quintal, varrendo folhas com um ancinho. O pastor perguntou: como está passando seu marido? Oh, ele está muito bem, ela respondeu. Ele foi trabalhar. O Senhor o curou. Incrédulo pastor foi até onde o homem estava trabalhando. E sem restar dúvida alguma da cura, ele o encontrou no alto de uma casa colocando um telhado. O pastor ficou sentado dentro do carro, observando aquele homem de 60 anos, o qual recebeu um diagnóstico em que jamais trabalharia um único dia mais na vida,
subindo e descendo a escada, carregando telhas para o telhado. O pastor simplesmente não conseguia entender como aquele homem de cuja salvação ele não tinha certeza poderia receber uma cura tão maravilhosa de Deus, enquanto alguns membros dedicados da sua igreja que receberam oração feita por ele e por cada evangelista visitante ainda não haviam sido curados. O pastor me perguntou: por que Deus não cura aqueles que têm sido tão bons obreiros cristãos por tantos anos, mas ele curou aquele sujeito que nunca esteve na minha igreja? Muitas pessoas pensam que Deus deveria curá-las com base nas suas boas obras, que ele tem a obrigação de fazer alguma coisa por elas. Entretanto, se pudéssemos ir a Deus através das nossas boas obras, não havia necessidade de Jesus atuar no seu ministério de intercessor. Jesus vive para sempre para interceder por nós, buscando a Deus em nosso favor, e devemos ir a Deus através dele. A palavra grega para interceder significa pleitear. Ele vive para sempre para pleitear por nós. Quando aquele homem se aproximou de Deus para ser curado, não foi nos seus próprios méritos que ele o fez, mas através do nome de Cristo Jesus. O homem simplesmente se lançou sobre a misericórdia de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Outros, porém, se achegam pleiteando a própria justiça. Às vezes, quando realizo um culto de cura, gosto que a congregação cante: Just as I am, without one plea. Tal qual estou, sem qualquer justificação. Embora eu esteja orando por cristãos. Uma mulher certa vez me perguntou: Irmão Hagin, o senhor sabe que não existe uma cristã melhor nesta igreja que minha mãe? Concordei com ela. Ela continuou: o restante da família é todo de cristãos fiéis também, mas não conheço ninguém na minha família que já tenha sido curado. Sempre acabamos indo ao hospital e sendo operados, ou simplesmente morrendo. Na família de meu marido, a história é diferente. Eles frequentam a igreja, mas parecem servir a Deus de forma indiferente. Mas se algum deles deixou de ser curado, eu não estou sabendo. Até o mais infiel já foi curado. O Senhor pode me dizer como isso pode acontecer? Não conheço a família de seu marido, mas, de acordo com o que a palavra de Deus ensina, não seria porque eles são rápidos para se arrepender, para perdoar e para crer em Deus? Eu disse. Ela exclamou: sim, o Senhor está certo quanto a isso. Não creio que algum dia eu tenha visto pessoas que se arrependem tão rapidamente quanto eles. Eles nunca guardam mágoa contra ninguém. Minha família é sempre ao contrário, lenta em se arrepender, lenta em perdoar. E eles levam uma eternidade para crer em alguma coisa. Ela havia chegado diretamente ao cerne do problema e havia diagnosticado o próprio caso. Quando a família dela via que estava errada, era lenta em admitir isso. Durante a corrida do ouro, as pessoas mineravam um pouco de pó de ouro nos rios e alguns encontravam algumas pepitas na terra. Mas, para chegar ao verdadeiro veio do ouro, elas tinham de cavar em busca dele. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Você passa a ler a Bíblia superficialmente e pode recolher um pouco. Mas se você parar e cavar mais fundo, é impressionante o que encontrará. Hebreus 7,25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Procurei a palavra salvar em grego. É sozo, uma palavra também traduzida como curar e pleno no Novo Testamento. Jesus usou essa palavra quando disse à mulher com o fluxo de sangue: Filha, a sua fé a curou. Mateus 9,22, NVI.
Curou é a mesma palavra traduzida como salvar, em Hebreus 7,25. Poderíamos ler Hebreus 7,25 como: por isso também pode curar totalmente ou salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Isso explica como aquele homem pode ser curado, embora pudesse não estar em uma íntima comunhão com o Senhor. Naturalmente, Deus não cura os cristãos porque eles são fiéis na frequência à igreja. Ele os cura porque eles se aproximam do Pai da maneira correta. Deus sempre teve a qualidade da misericórdia. A misericórdia muitas vezes é algo que falta à humanidade. Quando meu irmão se acidentou certa vez e não estava em comunhão com Deus, pensei: bem, ele simplesmente vai ter de pagar pelos seus erros. Mas o Senhor o curou. Muitas vezes ouvi crentes dizendo, referindo-se a irmãos cristãos: bem feito para eles, eles mereceram. Entretanto, embora o homem nem sempre demonstre misericórdia, Deus o faz. Ele conhece toda a situação e ele é fiel e misericordioso. Lemos em Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Grifo nosso. É fácil dizer: ora, eu nunca faria isso. Se eu estivesse no lugar dele, eu jamais seria culpado por isso. Mas, se você estivesse na situação dessa pessoa, talvez você não fizesse isso tão bem quanto ela. Então, em vez de criticar as pessoas, vamos orar por elas. Jesus está orando por elas. Ele vive para sempre para interceder. E Ele é poderoso para curar totalmente aqueles que se achegam a Deus através dele. Você não pode chegar ao Pai por nenhum outro caminho. Jesus é o caminho. Para ser salvo, para ser curado, para se tornar pleno, para receber o batismo no Espírito Santo, para ter suas necessidades materiais supridas e para receber respostas às suas orações, podemos ir ao Pai, em nome de Jesus.